O homem que assume responsabilidades do filho de outro homem, esse homem não é um otário. Na verdade, esse homem é um herói no sentido mais verdadeiro da palavra. Eu tenho 6 filhos, sim, porque se o homem gostar de mim, ele tem que me aceitar com os meus filhos. E eu preciso de um homem para sustentar os meus filhos, para me sustentar, porque se não fosse por isso, eu nem queria ninguém. Atenção! O que você vai ver neste vídeo vai chocar muita gente. Mulheres com filhos revelam a dura realidade de quem busca um homem disposto a assumir responsabilidades que muitos não têm coragem de encarar. Alguns homens viram heróis, outros se afastam. E você vai descobrir o porquê de cada escolha. Prepare-se para depoimentos sinceros, polêmicos e que vão mexer com sua cabeça do começo ao fim. Fique até o final e veja histórias que ninguém tem coragem de contar. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, porque esse tema dá o que falar. Não, aí eu preciso discordar. O homem que assume um filho que não é seu, o homem que assume responsabilidades do filho de outro homem, esse homem não é um otário. Na verdade, esse homem é um herói no sentido mais verdadeiro da palavra. Esse tipo de homem, ele tem toda a minha admiração e respeito, ao contrário do pai solteiro que está ali cuidando do seu filho biológico. Afinal, ele está fazendo mais do que sua obrigação. É muito fácil você cuidar de um filho biológico. Na verdade, muitos não cuidam nem por amor, cuidam porque não tem outra saída. Agora, um homem se despir do ego, enfrentar preconceitos da sociedade para cuidar, para chamar outra criança que não é do seu sangue de filho, isso requer coragem. E não é para todos. Mas você só vai compreender isso se você entender que criar um filho, criar um ser humano, é uma das responsabilidades mais nobres e difíceis que alguém pode assumir. Então, para uma pessoa assumir a responsabilidade de criar, de cuidar de um filho que não é biologicamente seu, essa pessoa está provando que ela tem um coração enorme e uma alta capacidade de amar, além de coragem. Pense sobre isso. Ele está entrando em um relacionamento onde ele precisa criar laços com a criança, oferecer suporte emocional e financeiro. Ele precisa ser um exemplo e um modelo de caráter e integridade para aquela criança. Enfim, um homem de verdade. Um homem de verdade. Agora, você pensa pelo lado da criança. Se você parar de olhar só para o seu umbigo e você pensar na criança que não teve uma figura paterna, que às vezes foi abandonada pelo próprio pai biológico, sofreu a rejeição paterna. Imagine o quão feliz não ficaria essa criança de ter um pai. Porque pai não é quem coloca no mundo, pai é quem cria. Você conseguiu entender? Então, da próxima vez, antes da gente julgar, vamos reconhecer a grandeza do coração desses homens, porque isso sim é ser um homem de verdade. Quem tem, valorize. Valorize. E você ainda falou mais, você falou o seguinte, que o homem largou uma mulher top para pegar uma mulher problemática. Isso na sua concepção. Porque se a pessoa foi largada, ela não era top. Tinha algo nela que não agradava a outra pessoa. Talvez a pessoa que foi largada era a pessoa problemática. Pensem nisso. Essa fala toca num ponto nobre. Realmente existe grandeza em um homem que assume um filho que não é biologicamente seu. É um ato de generosidade, coragem e responsabilidade. Mas, de um ponto de vista tradicional, isso não é uma obrigação de nenhum homem. É uma escolha pessoal. O problema é que muitas vezes esse discurso é usado para pressionar ou culpar homens que não querem essa responsabilidade, como se fossem menos homens de verdade. Cada um deve ter o direito de escolher sem ser desmerecido. O herói é aquele que assume porque quer, não porque é cobrado. Abre aspas, homem que não assume mulher com filho é porque não é homem de verdade. Fecha aspas. Gente, apareceu esse vídeo na minha For You e eu vou contextualizar pra vocês. Simplesmente no vídeo era uma mãe solteira, né, na qual ela estava conhecendo um rapaz que não tinha filhos. E aí, quando o cara descobriu que ela era uma mãe solteira, ou seja, que ela tinha filho, ele não quis mais assumir um relacionamento com ela. Ele quis parar por ali, sabe? E daí ela fez um vídeo aqui no TikTok falando que ele não era homem de verdade. Por isso que ele não quis namorar com ela, por ela ter filho. Falou também que ele não era maduro o suficiente, por isso que ele não queria namorar com ela. Que ele não tinha responsabilidades na vida e tudo mais, porque ele ainda morava com a mãe, enfim. E falou no vídeo também que ele era moleque, não homem. Porque de acordo com ela, um homem de verdade jamais deixaria de namorar com uma pessoa por conta do filho. E assim, eu vim dar a minha humilde opinião.
Assim, gente, todos nós seres humanos, tanto homens quanto mulheres, temos o poder da escolha. Ou seja, o homem pode sim escolher com quem que ele quer se relacionar, com quem que ele quer namorar, com quem que ele quer casar. Assim como uma mulher também pode. Então, dito isso, uma pessoa que não tem filhos pode não querer se relacionar com uma pessoa que tem filhos. A questão que ela falou que o cara é imaturo não tem nada a ver com maturidade, gente. A maturidade não tem correlação nenhuma nesse caso. A questão, gente, é que dificilmente uma pessoa que não tem filhos, no caso um homem ou uma mulher, vai querer estar ao lado de uma pessoa que já tem filhos. Existem exceções? Existem. Existem mulheres que vão namorar com caras que têm filhos, como também existem homens que eu conheço que já assumiram mulheres que são mães solteiras. Porém, isso não é regra, gente, é exceção. Normalmente é muito mais fácil uma mãe solteira acabar se relacionando com um cara que já tem filhos também, porque tem as mesmas responsabilidades, sabe? Agora, uma pessoa que não tem filhos, dificilmente ela vai querer arcar com essa responsabilidade. E não tem nada a ver com maturidade. O cara, nessa situação, tem o poder de escolha. Ele não quis arcar com essa responsabilidade de se relacionar com uma mulher que já tem filhos. Porque a gente sabe que uma pessoa que já tem filhos, a prioridade é sempre o filho. Ou seja, por exemplo, o cara tá planejando uma viagem aí, e ele quer que você vá nessa viagem com ele, mas não tem com quem você deixar o filho. Você vai largar seu filho? Não tem como, entendeu? Ou, por exemplo, vocês estão planejando algo legal, um jantar, mas aí seu filho acaba passando mal. Ou então o pai da criança não vai poder ficar com o filho, e você vai ter que ficar. Você entende que ele vai ter que lidar com essas situações? E às vezes a pessoa não quer lidar com essas situações pelo fato dela não ter filho. Ela escolheu não ter filho naquele momento, e ela quer ter posteriormente, às vezes é uma pessoa jovem, e a pessoa não é obrigada a lidar com esse tipo de situação. Como ao contrário também não, eu já vi várias amigas minhas que deixaram de se relacionar com algum homem porque esse cara já tinha filho. E, gente, é a escolha da pessoa, a gente tem que saber respeitar os limites do outro. Pra alguns homens pode ser que não seja nada uma mulher solteira com filho, mas pra outros vai ser demais, ele não vai querer. Porque às vezes esse cara que não quis dar andamento com relacionamento com essa mãe solteira, ele tem outras prioridades na vida dele. E a gente sabe também que não em todos os casos, mas tem muitas mulheres que acabam buscando um pai pro filho delas. Inclusive tem muitas aí que colocam na justiça pedindo pensão socioafetiva, enfim, gente. Eu nem vou falar da parte jurídica disso, se alguém quiser eu posso trazer isso aqui, mas você entende que tem muita coisa envolvida. Tem a questão também da insegurança, como que é a sua relação com o seu ex-marido, seu ex-namorado ou o pai da criança. Porque a gente sabe que o vínculo que você vai ter com o pai dessa criança é eterno. Ou seja, além de tudo, o cara ainda vai ter que lidar com essa situação, como ao contrário também. Se uma mulher se relaciona com um cara que já tem filhos e ela não tem, ela vai ter que lidar com essa situação de que o cara vai ter o relacionamento com a mãe do filho dele pro resto da vida. Então você entende que tem muitas coisas envolvidas nesse caso? Não tem nada a ver que o cara é imaturo, que ele é moleque, que ele não é homem de verdade. A questão são prioridades e responsabilidades. Ele não quer isso pra vida dele e tá tudo bem. Como você também tem o poder da escolha de escolher quem que você quer se relacionar, até mesmo por conta do seu filho. A gente sabe que quando uma pessoa já tem filhos, ela tem que escolher também uma pessoa que trate o filho dela bem. Porque em primeiro lugar tem que vir seu filho. Então você tem que escolher um parceiro que trate seu filho bem, enfim. Então você tem o poder da escolha, mas a pessoa também tem o poder de não querer se relacionar com você por conta disso. Então assim, ao invés de tentar buscar explicações ou então gravar vídeo na internet diminuindo o homem, vai procurar alguém que te queira. Porque sempre vai ter, dificilmente um cara que não tem filhos vai querer ter um relacionamento com você, mas há exceções. Como eu já disse, já conheci pessoas, amigos meus mais novos, que se relacionaram com mulheres mais velhas que já tinham filhos. Mas a probabilidade é menor do que um cara que já tenha filhos, entendeu? Mas enfim, gente, essa é só a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que... Aqui vemos uma inversão perigosa. O homem que decide não se envolver com uma mãe solteira é chamado de imaturo e não homem. Isso não é justo. Um homem de valores sabe que compromisso é coisa séria e exige preparo. Se ele sente que não está pronto para assumir um pacote maior, mulher, filho, mais vínculo com o ex, ele está sendo honesto ao recusar. A verdadeira imaturidade é tentar impor a própria escolha sobre o outro. Responsabilidade não é só assumir, é também saber até onde você pode ir sem prejudicar ninguém. Eu preciso de um homem para sustentar os meus 6 filhos. Eu tenho 6 filhos, sim, porque se o homem gostar de mim, ele tem que me aceitar com os meus filhos. E eu preciso de um homem para sustentar os meus filhos, para me sustentar, porque se não fosse por isso, eu nem queria ninguém, eu me virava sozinha. A minha família é contra por eu falar assim, não, eu quero uma pessoa que tenha uma estabilidade financeira boa, tenha condições de sustentar os meus filhos e a mim. É aquele antigo ditado que diz, quem quer a mãe quer os filhos, entende? Se o meu marido ou a pessoa que eu arrumar, por exemplo, ele me aceitar, ele tem que aceitar os meus filhos. Ele tem que sustentar os meus filhos. Ah, mas acontece que os filhos não são meus e eu não vou sustentar, então comigo não fica. Quando o homem aceita uma mulher com 5 ou 6 filhos de outros casamentos, de outros relacionamentos, ele tem por obrigação de sustentar sim. E se tiver bebezinho de fralda, ele tem que comprar fralda sim. Se ele não estiver pronto para assumir uma mulher que tem filhos, então ele não inicia um relacionamento com ela, porque isso não vai dar certo.
Aí a minha família, mas você tá se aproveitando. Não, se aproveitando não, sou sincera. Conheço o cara, já falo, olha, eu tenho 5 ou 6 filhos. Você me quer mesmo assim? Quero. Aí ele pergunta, você recebe pensão? Não, porque meu filho, cada filho é filho de um homem diferente. Então eu não recebo pensão de nenhum. Pra você ficar comigo, você vai ter que sustentar os meus filhos. E eu acho que por amor vale a pena, né? Sustentar 5 ou 6 filhos de outras pessoas. Vocês não acham? Essa fala escancara uma mentalidade problemática. Tratar o homem como provedor obrigatório de filhos que não são dele. Não há problema em ser franco e dizer tenho filhos, mas exigir que outro homem sustente 6 crianças de pais diferentes não é amor, é transferência de responsabilidade. Um homem tradicional vai se afastar desse tipo de situação porque entende que família é construída junto, não imposta. Sustentar por amor é uma decisão rara e voluntária, não um dever imposto. Eu quero um homem pra ser meu namorado, mas que tenha coragem de assumir o meu filho também. Que tenha coragem de cuidar dele, de aceitar ele. Porque eu jamais vou largar meu filho na casa de avós porque eu me casei novamente. Não. O meu filho já foi abandonado pelo pai. O pai já me abandonou e abandonou ele também. Porque não vem nem aqui visitar a criança. Aparece uma vez na vida, quando ele adoece, quando tudo acontece, eu sempre estou sozinha com ele. Então eu não vou deixar ele ser abandonado novamente por mim para que eu vá viver com o macho? Claro que não. Se o homem quiser namorar comigo, ele tem que assumir a minha criança também. Tem que deixar o meu filho morar com a gente. Tem que tratar ele como se fosse nosso. Não precisa ser o pai não, porque pai ele já tem. Mas tem que fazer o papel de padrasto. E o papel de padrasto é ser um pai também. Ser presente, cuidar, dar amor. Porque tem outros homens que até aceitam o filho da mulher, né? Mas maltrata. Que é um ponto de sensatez e outro de pressão. É compreensível que uma mãe não queira largar o filho para viver um novo relacionamento. Isso mostra valores maternos fortes, mas exigir que qualquer homem que queira namorá-la assuma a criança pode afastar pretendentes. O homem tradicional respeita e até admira essa postura materna, mas também sabe que padrasto não é pai. Ele pode cuidar, apoiar e ser presente. Mas isso deve nascer de uma construção mútua, não de uma obrigação prévia. Meu amor, eu tô atrás de um compromisso aqui no TikTok, um homem de caráter e respeito para querer responsabilidade. Eu quero saber se você é esse homem para preencher esse vazio dessa mulher, entendeu? Que eu moro sozinha, mas meus 4 filhos moram só, entendeu? E quero um companheiro, um homem de caráter e responsabilidade para me ajudar na feira, num gás. Eu quero saber se você é esse homem, entendeu? Se você for esse homem, diga aí, eu quero moreno e um coração do lado. Agora, cara, tem que querer negócio sério de verdade, entendeu? Porque eu sou mãe solteira, aí preciso de um homem para me ajudar na feira, num gás, né? Porque viver sozinha não dá, viu, meu amor? Você é esse homem para pra gente fazer essa mulher. Se você quiser, diga aí, eu quero, viu? Agora tem que querer negócio sério mesmo, meu amor. De verdade, pra gente viver junto pra sempre mesmo, entendeu? Porque eu tô muito tempo sozinha e queria um companheiro pra me ajudar, entendeu? Você é esse homem. Essa fala revela carência e também uma visão utilitarista do homem. Preciso de um companheiro para me ajudar na feira, no gás. Não há problema em querer parceria, mas a forma de colocar soa mais como busca por um mantenedor do que por um relacionamento baseado em afeto, valores e construção de futuro. Um homem de valores tradicionais quer ser provedor da sua própria família, mas também quer ser respeitado como homem e não visto apenas como carteira ou salvador. Um relacionamento saudável nasce do amor e do companheirismo, não da troca. Eu te aceito e você me sustenta.